Nós estamos aqui, louvado seja Deus, na esquina, anunciando que Jesus, Ele é bom, que Jesus, Ele é misericordioso para salvar, para curar, para libertar. E nessa noite, querido, há só um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se você também se sentir envergonhado, aqui na sua casa mesmo, dobre o seu joelho e converse com Deus. Mas, pastor, não sei orar. E quem disse para você que nós sabemos orar? A oração é algo muito simples. É como se você estivesse conversando com um amigo seu. Se você não tem força para dobrar o seu joelho, sente na sua cama, sente talvez em algum sofá, em alguma cadeira, e abra o seu coração para o Senhor nesta noite. É como se você estivesse conversando com um amigo íntimo. Esse amigo íntimo se chama Jesus, porque às vezes pensamos que nós temos um amigo que nós podemos confiar, que nós podemos contar os nossos problemas, e muitas das vezes esse amigo, ele pega os nossos problemas e passa para outros. Mas o amigo Jesus, ele vai te ouvir, e eu tenho certeza que ele não vai passar para ninguém. Ele vai resolver todas as suas queixas. Você sabia que o livro de Salmos, que foi escrito por Davi, por Corá, por Salomão, louvado seja o nome do Senhor, os salmos, os cânticos de salmos, ele foi escrito em momentos de angústia, em momento de tristeza. Irmãos, é interessante que nós estamos já nesta trajetória há alguns anos, servindo a esse Deus maravilhoso. Se eu falar para você que eu não passo prova, se eu falar para você que eu não passo luta, se eu falar para você que eu não existem momentos na minha vida de angústia, se eu falar para você que nesses 22 anos já partiram para 23 anos na caminhada com Jesus, graças a Deus, irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu nunca me afastei do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Você pensa, irmãos, que não vem o desejo de jogar tudo para o alto e voltar novamente para trás, voltar para o mundo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que a minha vida, ela não me pertence mais. Sabe por quê? Olha que interessante o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ou seja, eu entreguei o meu caminho na mão do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, automaticamente a minha vida não me pertence mais, a minha vida pertence ao Deus que fez o céu e que também fez a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você analisar a Bíblia Sagrada, você vai ver que os apóstolos, você vai ver que os seguidores de Cristo, aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada, instruída pelo Espírito Santo de Deus, passaram por momentos de grandes angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama mais atenção é que os apóstolos, os seguidores de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles eram homens valentes. Quando eu falo de valentia, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor estabeleceu um decreto, era uma ordem, louvado seja o nome do Senhor, que todos os povos viessem diante daquela imagem, para a consagração daquela imagem. A Bíblia diz que ali convocaram os satrapas, convocaram os homens de colarinhos brancos, ricos, advogados, juízes, ou seja, convocaram uma grande multidão para que viesse se prostrar diante daquela estátua do rei Nabucodonosor. Mas quando chega, louvado seja o nome do Senhor, 3 jovens valentes,
que se chamava Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que quando o arauto pregoava em alta voz, todos tinham que se curvar e reverenciar aquela estátua do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que quando o arauto pregoava em alta voz, aquela grande multidão se prostrou diante daquela estátua. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma estátua que foi ali feita, confeccionada com ouro, com bronze, com metal. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma estátua muito bonita e todos tinham que se curvar diante daquela estátua do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram diante daquela imagem. Então o rei Nabucodonosor pede que tragam Sadraque, Mesaque e Abidnego até a sua presença, e eles perguntam: por que vocês não se curvaram diante da minha estátua? Louvado seja o nome do Senhor. Deram uma ordem, o rei deu uma ordem para que lançasse aqueles 3 jovens dentro daquela fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que quando lançaram aqueles jovens dentro daquela fornalha de fogo ardente, louvado seja o nome do Senhor, foi lá um espia, abriu aquela porta e verificou que aqueles jovens passeavam de um lado e para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles perceberam, louvado seja o nome do Senhor, havia o 4º homem da fornalha, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, nessa noite, louvado seja Deus, podemos considerar que nós estamos diante de uma fornalha de fogo ardente, mas o 4º homem, ele se faz presente aqui nesta noite para nos dar um livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, querido, talvez o fogo, a fornalha, signifique uma enfermidade que você esteja enfrentando. Talvez a fornalha significa, louvado seja o nome do Senhor, uma depressão, uma enfermidade, a porta que se fechou e você tem pedido ao Senhor para que essa porta se abra. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja, louvado seja o nome do Senhor, falando: mas quanto mais eu busco, mais luta se levanta contra a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você se esqueceu que você entregou a sua vida para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Quando você entregou a sua vida para Jesus, como eu já acabei de falar, automaticamente a sua vida, ela não te pertence mais, pertence ao Senhor que fez o céu e que também fez a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite, você que não é crente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e quer aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Quando eu disse outra hora, louvado seja o nome do Senhor, eu não estou te convidando para você seguir uma religião, eu não estou te convidando